Você provavelmente acredita que jamais faria algo cruel, que certas atitudes pertencem a pessoas más, distantes da sua realidade. Essa é a versão confortável. Mas os registros da psicologia mostram algo bem mais perturbador. Sob certas condições, pessoas comuns atravessam limites que juravam nunca cruzar. Não por ódio, nem por prazer, mas por contexto, pressão e autoridade. Este vídeo não é sobre monstros, é sobre nós. Sobre o que acontece quando a mente é colocada à prova. Se essa ideia já causa desconforto, vale registrar nos comentários. Reconhecer esse incômodo é o primeiro sinal de lucidez. Existe uma crença profundamente enraizada na maioria das pessoas, a ideia de que caráter é um escudo, que valores pessoais, boa educação ou intenções corretas seriam suficientes para impedir atitudes extremas. A psicologia chama isso de ilusão da superioridade moral. A versão confortável diz: eu não faria isso. Mas a análise científica aponta para algo menos tranquilizador. Quase todo mundo acredita exatamente na mesma coisa. Quando observamos alguém cometendo um ato cruel, tendemos a explicar o comportamento pelo caráter da pessoa. Dizemos que ela é má, fraca ou desequilibrada. Mas quando analisamos nossas próprias ações, ou as que poderíamos tomar, usamos outra lógica. Atribuímos tudo às intenções, às circunstâncias atenuantes, ao eu sei quem eu sou. Esse desequilíbrio cria uma falsa sensação de segurança moral. O problema é que a mente humana não funciona como um tribunal imparcial. Ela protege a própria imagem a qualquer custo. Admitir que você poderia agir de forma questionável não ameaça apenas sua reputação, ameaça sua identidade. Por isso, rejeitamos essa possibilidade antes mesmo de analisá-la. E é exatamente essa resistência que torna os experimentos psicológicos tão perturbadores. Eles não mostram pessoas diferentes de você. Mostram pessoas iguais a você, colocadas em contextos específicos. A psicologia comportamental deixa claro: comportamento não é apenas reflexo de quem somos, mas do ambiente em que estamos inseridos. Pressão, normalização e pequenas concessões sucessivas têm um efeito acumulativo poderoso. Não é uma queda repentina, é um deslizamento gradual. E quando percebemos, já estamos justificando atitudes que antes condenaríamos. Se esse raciocínio começou a abalar certezas antigas, deixe um like no vídeo. Não como apoio emocional, mas como sinal de que esse tipo de análise mais profunda faz sentido para você. Questionar a própria autoimagem é desconfortável, e exatamente por isso é raro. Quando a autoridade entra em cena, algo silencioso acontece na mente humana. A responsabilidade começa a se deslocar. A versão oficial costuma afirmar que seguimos ordens porque acreditamos nelas. Mas os experimentos psicológicos mostraram algo bem diferente. Muitas pessoas obedecem não por concordância, mas porque sentem que a decisão deixou de ser delas. A autoridade não convence, ela absorve a culpa. Em ambientes controlados, a simples presença de uma figura legitimada é suficiente para enfraquecer o julgamento moral individual. Não é necessário gritar, ameaçar ou coagir. Basta o contexto transmitir que alguém sabe mais, responde por isso ou assume as consequências. Nesse momento, a mente encontra um alívio perigoso. Obedecer se torna mais fácil do que decidir. E esse alívio psicológico é um dos gatilhos mais poderosos do comportamento humano. Os experimentos revelaram um padrão inquietante. À medida que a autoridade reafirma que a responsabilidade é dela, o desconforto interno diminui. A pessoa não se vê mais como agente moral, mas como instrumento. E instrumentos não julgam, executam. O mais perturbador é que isso não exige crueldade prévia. Pessoas educadas, empáticas e emocionalmente estáveis seguiram instruções que entravam em conflito direto com seus próprios valores, desde que alguém legitimado estivesse no comando. A mente humana busca coerência interna. Quando obedecer entra em choque com a consciência, ela resolve o conflito reinterpretando a situação. Se estão pedindo, deve ser necessário. Se continua, é porque não é tão grave. Esse processo não é exceção, é regra. E ele explica por que tantas atrocidades históricas foram cometidas sem ódio explícito. Se esse mecanismo de transferência de responsabilidade faz você repensar situações em que apenas cumpriu ordens ou seguiu o protocolo, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que a autoridade sempre anda junto com moralidade. E se quiser continuar explorando como estruturas invisíveis moldam decisões humanas, inscreva-se no canal. Entender isso não torna ninguém cínico, torna vigilante. Além da autoridade, existe outro fator ainda mais silencioso: o papel social.
Quando uma pessoa assume um papel legitimado por um sistema, uniforme, título, função, algo muda na forma como ela enxerga o outro. Não é imediato, nem consciente. É gradual. Os experimentos mostraram que, quando um papel concede poder, a empatia começa a se desgastar. O outro deixa de ser alguém com história, sentimentos e limites. Passa a ser uma função, um número, um objeto de procedimento. O mais perturbador é que isso não começa com a intenção de machucar. Começa com regras, rotinas e pequenas concessões. É só um procedimento. É parte do papel. Todos fazem. O sistema cria distância emocional suficiente para que atos antes impensáveis se tornem normais. A crueldade, nesses casos, não nasce do ódio, mas da desumanização progressiva. Quando o outro é reduzido a um papel inferior, o desconforto moral diminui drasticamente. Os registros desses experimentos deixam claro, quanto mais estruturado o ambiente, menor a necessidade de maldade individual. O sistema faz o trabalho. Ele define limites, expectativas e justificativas. E, dentro dele, pessoas comuns passam a agir de maneiras que jamais reconheceriam como próprias fora daquele contexto. Não porque perderam valores, mas porque o ambiente redefiniu o que parecia aceitável. Essa é uma das descobertas mais difíceis de aceitar. Gostamos de acreditar que crueldade exige intenção, mas a psicologia mostrou que ela pode surgir apenas da combinação entre papel, poder e normalização. E isso explica por que tantos abusos históricos aconteceram sem resistência interna significativa. O sistema transformou o inaceitável em rotina. Se essa ideia faz você repensar estruturas onde apenas se cumpre uma função, vale deixar um comentário, não como julgamento, mas como reflexão. Reconhecer o risco da desumanização é uma das poucas formas de impedir que ela se torne invisível. E, se esse tipo de análise ajuda você a enxergar além das aparências institucionais, curta o vídeo. Pequenos gestos mantêm esse tipo de conteúdo vivo. Existe um ponto em que essa discussão se torna inevitável. O ambiente vence o caráter. Durante muito tempo, acreditou-se que pessoas boas fariam escolhas boas, independentemente da situação. Mas os experimentos psicológicos desmontaram essa ideia com precisão desconfortável. Quando o contexto é cuidadosamente moldado, regras claras, expectativas explícitas, pressão social constante, o comportamento muda, mesmo sem alteração de valores pessoais. O caráter não desaparece, ele é empurrado para o fundo. O ambiente cria normas invisíveis. No início, ninguém cruza grandes limites. São pequenas concessões, justificadas como exceções temporárias. Depois, essas exceções se repetem. O que era desconfortável passa a ser tolerável. O que era tolerável vira padrão. A mente humana se adapta rapidamente ao que é apresentado como normal. E, quando percebe, já está defendendo práticas que antes condenaria. Não por maldade, mas por coerência interna com o novo ambiente. Os experimentos mostraram que a pressão do grupo intensifica esse processo. O medo de destoar, de parecer fraco ou inadequado, pesa mais do que a bússola moral individual. Quando todos parecem concordar, discordar exige energia psicológica real. E quanto mais tempo a pessoa permanece naquele contexto, mais difícil se torna questionar. O ambiente não precisa convencer, ele desgasta. Esse mecanismo não está restrito a laboratórios. Ele aparece em empresas, instituições, grupos sociais e até famílias. Sempre que o contexto recompensa o silêncio e pune o questionamento, o comportamento se ajusta. É por isso que confiar apenas no bom caráter é perigoso. Ele não é uma proteção automática, é uma variável frágil diante de sistemas bem estruturados. Se essa reflexão faz você lembrar de situações em que o ambiente falou mais alto do que seus próprios princípios, compartilhe este vídeo. Não como denúncia, mas como alerta. E, se perceber que esse conteúdo ajuda a identificar pressões invisíveis antes que elas moldem suas decisões, considere se inscrever no canal. Entender o contexto é uma das poucas formas reais de não ser levado por ele. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Por que essas conclusões incomodam tanto? Por que há tanta resistência em aceitar o que esses experimentos revelaram? A resposta não está na falta de dados, mas na ameaça direta à nossa identidade. Admitir que pessoas comuns podem agir de forma extrema significa abrir mão de uma crença fundamental, a de que temos controle absoluto sobre quem somos em qualquer situação. E essa crença é emocionalmente confortável. A mente humana reage a esse tipo de ameaça com negação. Não porque os fatos sejam fracos,
mas porque são fortes demais. Aceitar essas conclusões exige reconhecer que a linha entre o eu e o outro é mais frágil do que gostaríamos. Exige admitir que não somos tão previsíveis, nem tão estáveis, quanto acreditamos. Para muitos, é mais fácil desacreditar o experimento do que revisar a própria autoimagem moral. Outro mecanismo comum é a minimização. Isso só funciona em laboratório. Na vida real seria diferente. Mas a história mostra o contrário. Situações reais, com pressão maior e consequências mais concretas, tendem a intensificar, não a reduzir, esses efeitos. O laboratório apenas isolou variáveis que, no mundo real, costumam aparecer misturadas e ainda mais potentes. Esse desconforto explica por que esses estudos são frequentemente mal compreendidos ou tratados como curiosidades acadêmicas, e não como alertas profundos sobre comportamento humano. Eles não oferecem vilões claros nem finais reconfortantes. Oferecem responsabilidade. E responsabilidade exige vigilância constante. Se você sente esse incômodo, não ignore. Ele é um sinal de que algo importante está sendo processado. Deixe um comentário com sua reflexão ou compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que isso nunca aconteceria comigo. Encarar esse desconforto é um passo raro e necessário, rumo a uma compreensão mais honesta de nós mesmos. Depois de atravessar tudo isso, a conclusão se impõe com um peso difícil de ignorar. O mal não está apenas nos outros. Ele não vive exclusivamente em indivíduos extremos, doentes ou moralmente corrompidos. Os experimentos mostraram que o comportamento humano é altamente maleável e que, sob certas condições, quase qualquer pessoa pode agir de forma que jamais reconheceria como própria. Essa constatação é incômoda porque desmonta a narrativa confortável do nós contra eles. É importante deixar algo claro. Reconhecer esse potencial não significa justificar comportamentos cruéis. Pelo contrário, significa assumir responsabilidade. Quando acreditamos que o mal está sempre fora de nós, baixamos a guarda. Passamos a confiar demais em sistemas, autoridades e ambientes, sem questionar como eles moldam nossas decisões. A psicologia mostrou que o verdadeiro perigo não é a existência desse potencial, mas a ilusão de que estamos imunes a ele. Os experimentos não revelaram monstros ocultos. Revelaram fragilidades humanas. Mostraram como obediência, papéis sociais e pressão do contexto podem suprimir o julgamento individual. E quanto mais forte é a crença na própria superioridade moral, maior tende a ser a vulnerabilidade a esses mecanismos. A lucidez começa quando essa crença é substituída por vigilância interna. Esse é o ponto central do vídeo. O mal não surge do nada, nem apenas de intenções perversas. Ele emerge quando abrimos mão do questionamento em nome da adaptação. Quando aceitamos regras sem reflexão. Quando delegamos nossa consciência a sistemas que prometem ordem e segurança. Se essa conclusão fez sentido para você, deixe um comentário com a palavra lucidez. Não como concordância automática, mas como reconhecimento de que essa reflexão exige maturidade intelectual. E, se este conteúdo ajudou a quebrar certezas fáceis, curta o vídeo. Questionar a própria imagem moral é desconfortável, e exatamente por isso, transformador. A partir dessa consciência, algo muda de forma prática. Não no sentido de desconfiar de tudo ou viver em alerta permanente, mas de entender onde estão os riscos reais. Os experimentos psicológicos não servem para nos paralisar, servem para nos tornar mais atentos aos contextos em que entramos. Quando você entende que o ambiente molda o comportamento, passa a observar regras, incentivos e silêncios com outro olhar. A primeira mudança é interna. Em vez de confiar cegamente na própria intenção, você passa a observar suas ações. Em vez de pensar "eu jamais faria isso", a pergunta se torna "em que condições eu poderia começar a aceitar isso?". Essa simples mudança reduz drasticamente o poder de manipulação. A segunda mudança é externa. A autoridade deixa de ser sinônimo automático de legitimidade. Sistemas passam a ser avaliados não pelo discurso, mas pelos comportamentos que incentivam. Essa consciência também muda a forma como você reage à pressão do grupo. Quando todos parecem concordar rápido demais, o olhar calejado desconfia. Quando questionar é tratado como problema, algo merece atenção. Não se trata de oposição constante, mas de pausa. A pausa é o espaço onde a consciência volta a operar. E os experimentos mostraram que, quando esse espaço desaparece, decisões perigosas se tornam normais. Esse é o benefício real deste vídeo. Não é conforto moral, nem superioridade intelectual.
É responsabilidade pessoal. Se você sente que essa reflexão ajuda a criar limites mais claros entre adaptação e submissão, considere se inscrever no canal. Não como compromisso automático, mas como continuidade desse tipo de análise que não simplifica a natureza humana. E se esse conteúdo pode ajudar alguém a perceber sinais que passam despercebidos, compartilhar este vídeo é um gesto silencioso de cuidado intelectual. Depois de tudo o que foi dito, não há um fechamento confortável. E isso é intencional. A compreensão da natureza humana raramente oferece alívio imediato. Ela oferece algo mais duradouro, maturidade. Os experimentos psicológicos não foram criados para nos acusar, mas para nos alertar. Eles mostram que o perigo não está em reconhecer nossas fragilidades, mas em fingir que elas não existem. Sempre que fazemos isso, entregamos decisões importantes a contextos que não controlamos. O olhar maduro nasce quando deixamos de perguntar quem são os maus, e passamos a perguntar em que condições o mal se torna possível. Essa mudança desloca o foco da condenação para a vigilância. Não se trata de desconfiança permanente, mas de atenção contínua. Atenção aos sistemas que reduzem pessoas a papéis. Atenção às autoridades que pedem obediência sem reflexão. Atenção aos ambientes que transformam silêncio em virtude. Ao longo da história, os maiores danos não foram causados apenas por indivíduos extremos, mas por pessoas comuns que acreditavam estar apenas se adaptando. Essa constatação não nos torna cínicos, nos torna responsáveis. Porque, quando entendemos como o comportamento humano funciona, não podemos mais fingir surpresa diante das consequências. Se você chegou até aqui, é porque está disposto a encarar ideias que muitos preferem evitar. Esse tipo de disposição é raro e valioso. Se quiser continuar explorando temas que exigem mais reflexão do que conforto, considere se inscrever no canal. E, se este vídeo ajudou a reorganizar algo dentro de você, compartilhe com alguém que ainda acredita que caráter, sozinho, basta. A lucidez não elimina riscos, mas reduz drasticamente as chances de repeti-los.